uma das mulheres mais desejadas e sedutoras do século XX. Mata Hari é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou Fernando Araújo e você é bem-vindo ao nosso canal. Margaretha Gertruida Zelle, ou Mata Hari, nasceu em Leeuwarden, Holanda, em 7 de agosto de 1876. Era filha de um chapeleiro, Adam Zelle, e sua mãe, Antje van der Meulen, descendente de malaios. Aos 15 anos, seus pais se separaram. A jovem Margaretha tentou a sorte na cidade de Leiden, onde estudou no intuito de se tornar professora do ensino maternal. Foi nesse local onde ela protagonizou o primeiro dos seus muitos escândalos sexuais ao se envolver com um professor. Ameaçada pela família e pela esposa do mesmo, acabou sendo expulsa da escola. Em Amsterdã, a então jovem Margaretha Zelle conheceu o capitão escocês por correspondência, Rudolf MacLeod, de 39 anos. Os dois se casaram em 1895. Em maio de 1897, já com seu primeiro filho, Norman, a família mudou-se para a Indonésia, onde a empresa em que o capitão trabalhava, a Companhia das Índias Orientais, o havia transferido. Em Tupem, perto de Bali, nasceu a segunda filha do casal, Joana Luísa, apelidada de Non, abreviação de Nona, menina, no idioma malaio. Na Ásia, por diversão, Margaretha começou a se vestir em trajes malaios e imitar danças locais para os oficiais, o que era mal visto pelas esposas dos funcionários holandeses. O casamento não ia bem. Ela e o marido discutiam e brigavam muito, e quando bebia, o capitão MacLeod costumava ser violento. Quando viviam em Medan, uma tragédia. A babá, que era amante do capitão, tentou matar seus 2 filhos, colocando veneno num molho de arroz. Nona sobreviveu, mas seu filho Norman não. O casamento se degradava a cada dia, e em março de 1902, a família voltou à Europa. O casal acabou se separando em agosto do mesmo ano. Contra a decisão judicial, o capitão John Rudolf MacLeod se recusou a pagar pensão alimentar e acabou sequestrando a filha do casal, que tinha a guarda de Margaretha. Abalada, Margaretha partiu para Paris em 1903, aos 27 anos. De Paris a Moscou, de Moscou a Paris. A fama de Mata Hari crescia a cada dia à medida em que ela colecionava amantes e muito dinheiro. Desde oficiais de alta patente até políticos influentes, banqueiros, todos a desejavam para ter um encontro sexual antes ou após a sua apresentação. Da dança ao sexo, Mata Hari se constituía na mulher mais sedutora da Europa do início do século XX, período em que os parisienses chamam de Belle Époque. Na capital francesa, ficou instalada em uma modesta pensão alimentar, onde teve que sair em busca de trabalho como modelo para artistas. Só conseguiu trabalho para posar nua, atuando como modelo vivo nos ateliês de pintores profissionais e amadores. Às vezes, se via obrigada a se prostituir para garantir ao menos a sua alimentação. A realidade das ruas da Cidade Luz foi um duro golpe para a vida de Margaretha Zelle. Como não conseguiu o dinheiro esperado, voltou para a Holanda. De volta a Amsterdã, conheceu e se tornou amante de um ricaço, o barão Henri de Maguery. Em 1904, Margaretha tentou de novo sua vida em Paris. Contava apenas com 50 centavos de franco na bolsa. Desembarcou no Grand Hotel com vistas para o teatro de ópera e enviou uma mensagem para o barão, que se encarregou de pagar suas diárias e também lhe deu novos vestidos.
Como o orientalismo estava em moda na Europa, Margareta decidiu dançar para ganhar a vida. Sua primeira performance de striptease na casa de uma cantora já foi um sucesso. Fascinados pelo espetáculo, os diretores do Hotel Guimê colocaram o cenário do prestigioso local à disposição de Margareta e insistiram para que ela adotasse ao menos um nome artístico para se diferenciar dos demais, como era comum na época. Margareta, então, optou pelo mesmo nome que usara quando dançava para os oficiais holandeses na Indonésia: Matahari, expressão malaia que significa o olho da manhã, mas pode ser também traduzida como a luz do dia. Sua primeira apresentação no Museu Guimê, em 13 de março de 1905, marcou uma virada em sua carreira artística. Com 4 bailarinas coadjuvantes, Matahari dançava em trajes indianos emprestados da coleção do museu. Um cinto indiano de pedras preciosas enlaçava seu translúcido sari. Para disfarçar seus seios pequenos, criou um sutiã metálico adornado de bijuterias que não tirava jamais durante sua dança. Contorcia-se em cena e despia-se de seus chales até o momento em que, de costas para o público, deixava o sari cair. Sua fama de dançarina exótica logo chamou a atenção dos salões da elite parisiense, que passaram em pouco tempo a requisitá-la cada vez mais. Matahari assim passou a dançar para um público mais seleto, composto de príncipes como Albert I de Mônaco e membros da alta aristocracia. Conquistou também o público ao se apresentar no Olímpia, primeira casa de shows de música de Paris. A partir de então, Matahari era a sensação do momento. Seu nome corria pelo continente, passando a ser conhecido internacionalmente de Paris a Moscou. Matahari, além de dançarina, também se tornou uma prostituta de luxo, acumulando amantes ricos da alta burguesia, militares de alta patente e até políticos influentes frequentavam seu concorrido camarim antes e depois de seus shows de dança exótica, cuja performance era recheada de sensualidade e de uma alta carga de erotismo. Da dança ao sexo, Matahari se tornou uma das mulheres mais desejadas e bem pagas da Paris do início do século XX. Cidade conhecida desde meados do século XIX por sua agitada vida noturna e também por sua devassidão, que na época vivia um período que ficou conhecido como La Belle Époque, uma fase de esplendorosa efervescência artística e cultural recheada de escândalos sexuais envolvendo figurões da elite parisiense, contumazes frequentadores desses teatros, usados como verdadeiros rendezvous nada convencionais, onde era lugar comum senhores da alta burguesia entrar sorrateiramente nos camarins. A francesa, como ficou conhecido, geralmente após apresentações de danças e peças teatrais, onde mantinham encontros sexuais com vedetes e bailarinas em início de carreira, o que custou a má reputação destes locais, tidos e havidos como verdadeiros antros de perdição por setores conservadores da alta sociedade, que ironicamente eram espectadores assíduos desses espetáculos eróticos. De 1910 a 1911, Matahari desapareceu da cena pública para tentar viver com um amante permanente, o banqueiro francês Félix Rousseau. Após a clausura, ela tentou reemplacar novamente sua carreira de dançarina, mas não teve sucesso. Sem dinheiro, partiu para Berlim, atrás de um ex-amante, um rico proprietário de terras, Albert Kipper. Em território alemão, em maio de 1914, conseguiu agendar uma temporada de 2 semanas no Music Hall Metropole. A deflagração da Primeira Guerra Mundial, porém, abortou todo o projeto e Matahari ficou sem palco para dançar.
No final de agosto de 1914, um mês após o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand do Império Austro-Húngaro, a Áustria invadiu a Sérvia. O conflito logo generalizou-se rapidamente. De um lado, a Tríplice Entente, composta por França, Inglaterra e Rússia, contra a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Mata Hari tentou voltar para Paris em agosto desse mesmo ano, pegando um trem para a Suíça. Porém, na fronteira, fizeram a descer do trem para um rápido interrogatório. O que Mata Hari não sabia é que já estava no radar de todos os serviços de inteligência dos países que compunham estas alianças militares, inclusive de detetives particulares contratados justamente por seus amantes para espioná-la e seguir todos os seus passos. A essa altura dos acontecimentos, a dançarina exótica já era vista como uma suspeita de espionagem. Na fronteira, a fizeram descer do trem para interrogatório. O trem partiu sem ela com destino à França, levando suas bagagens. Autoridades alemãs exigiam um documento oficial atestando sua nacionalidade holandesa. Na época, poucas pessoas possuíam passaporte e um visto suíço. Assim, Mata Hari acabou voltando para seu país natal, a Holanda. Em 1916, tentou novamente ir para Paris, desta vez fazendo escala em Londres. O cônsul britânico recusou-lhe um salvo-conduto. Os ingleses já tinham quase certeza de que Mata Hari era uma espiã alemã. 9 anos antes, fizeram um cruzeiro pelo Egito e já deram entrevista ao jornal Le Temps, dizendo no momento que já se considerava uma cidadã berlinense, portanto de nacionalidade alemã. O jornal afirmara que o alemão falado por Mata Hari tinha quase nenhum sotaque. Mata Hari era fluente em 9 idiomas, inclusive o alemão. Foi nesta prova amadora e inconsistente, sem uma única linha sobre espionagem, que os ingleses passaram a sustentar desconfiança de que a dançarina se tratava de uma espiã alemã. Pouco depois desse episódio, ela passou a ser seguida por pessoas de vários serviços secretos que procuravam um indício para incriminá-la por espionagem a serviço da Alemanha. Já em Paris, quando chegou em 16 de junho de 1916, ela foi seguida por policiais franceses, aliados dos ingleses, que os alertaram até 15 de janeiro de 1917. Até então, nada realmente suspeito pôde ser notado. Porém, Mata Hari cometeu aquilo que parecia ser um erro fatal. Seu nome artístico e sua falsa identidade de uma princesa malaia acabou sendo descoberto pelos sistemas de inteligência dos países envolvidos no conflito. Suas suspeitas cresciam a cada dia. Bastava um pequeno acontecimento para deflagrar a sua prisão. Mata Hari continuou entretendo-se com seus amantes ricos, até encontrar aquele que talvez tenha sido o único grande amor de sua vida. Um oficial russo de 21 anos, de nome Vladimir Maslov, o Vadan. A paixão deflagrou as circunstâncias que acabaram levando à morte. Naquele mesmo ano, ferido no olho esquerdo após uma batalha, Vadan foi transferido para tratamento no hospital de campanha em Vittel, a 300 quilômetros de Paris. Para visitar o amado, Mata Hari precisava de uma autorização especial para ter acesso à zona militar. Pediu ajuda ao capitão Georges Ladoux, encarregado da organização de contra-espionagem. O oficial francês já havia sido informado de que Mata Hari era suspeita de ser espiã alemã. Disse à suposta inimiga que lhe daria autorização para ir a Vittel caso ela colaborasse
como espiã para a França. Mata Hari aceitou e foi clara, só estava fazendo por dinheiro. O valor oferecido teria sido de 20 mil francos em valores da época. Mata Hari partiu então como uma espiã amadora francesa, sem qualquer missão específica para a Espanha. Hospedada no Hotel Ritz, em Madrid, e decidida a mostrar serviço, aproximou-se então do capitão Hauptmann Kahle, um adido militar da embaixada alemã na Espanha. Ela não notou o golpe e a trama na qual havia sido envolvida. Foi manipulada desde o primeiro encontro por Georges Ladoux. Em conversas informais, Kahle havia lhe passado informações aparentemente importantes, mas que na realidade eram falsas, dando-lhe o codinome H-21, que revelaria um grande segredo como um tanque de guerra, uma arma revolucionária na época capaz de vencer as trincheiras dos inimigos. Entretanto, os franceses engoliram a isca. Na realidade, o codinome da operação era Outono, e Mata Hari caiu completamente nesta trama de espionagem internacional. Interrogada pelos alemães, ela forneceu impressões banais do que se passava na Europa. Kahle havia pedido informações acerca do que se passava na França, todas acessíveis por meio de jornais ou que eram ouvidas nas ruas, para convencer seu amante de que seu coração batia pela Alemanha. Em dezembro, enquanto esperava voltar para a França e receber a recompensa de seu trabalho, o capitão Ladoux interceptou mensagens enviadas por Kahle a Berlim, referindo-se ao agente H-21. Eles já haviam conseguido decifrar o sistema codificado de mensagens alemão. Em 1916, os alemães perceberam isso e alteraram o código para outono. O capitão Georges Ladoux percebeu mais tarde e acabou ocultando do procurador e do júri que condenou Mata Hari que as mensagens sobre a agente H-21 transmitidas por Kahle usavam o antigo código, aquele que os alemães sabiam que os franceses tinham conhecimento. Ou seja, eles faziam questão que seu conteúdo fosse lido apenas pelas autoridades inimigas. Em 4 de janeiro de 1917, Mata Hari então voltou a Paris. Mata Hari foi presa em Saint-Lazare. Os sucessivos interrogatórios não revelaram nenhuma prova conclusiva e consistente que a incriminasse por espionagem contra a França. Só no final de abril, o capitão Georges Ladoux revelou o conteúdo das mensagens alemãs que haviam sido interceptadas pelos franceses. Bouchardon disse que a prisioneira era culpada da acusação de espionagem em favor dos alemães. Foi então que Mata Hari decidiu contar o que até então acobertara. Em uma noite de maio de 1916, segundo ela, recebera a inesperada visita em sua casa na Holanda do cônsul da Alemanha em Amsterdã, Karl Kromer. O diplomata teria oferecido o equivalente a 20 mil francos por informações confidenciais que ela obtivesse dos franceses. Ela deveria escrever relatórios e assinar o código H-21. Mata Hari disse ainda que concordara com a proposta, mas só para pegar o dinheiro dos alemães, pois não teria dado nenhuma informação relevante. O fato explicaria por que os alemães a teriam usado um sistema de mensagens para entregar aos franceses a espiã que embolsou o dinheiro alemão sem nada ter feito de espionagem para o Kaiser. Mas em seu julgamento, o júri, que era composto por militares, desconheceu ou ignorou as falhas e contradições do dossiê de acusação. Na verdade, segundo historiadores apontam, o julgamento de Mata Hari foi tendencioso e que boa parte das evidências usadas contra ela eram apenas provas circunstanciais. Também há quem acredite que sua execução serviu para desviar atenções das imensas perdas que o exército francês estava sofrendo no fronte oriental, apesar de ser retratada como uma sedutora perigosa, uma mulher fatal que usava o sexo para manipular os homens. Tudo indica que, na realidade,
ela foi uma vítima de uma trama de espionagem. É certo que Mata Hari não era nenhuma puritana e foi uma mulher independente que não teve medo de correr atrás do seu próprio sucesso. Pouco convencional e desafiador para a sociedade da época. Mais de 100 anos após seu julgamento e sua execução por pilotão de fuzilamento, juristas franceses reviram o processo. Uma das conclusões deu conta de que Mata Hari foi vítima de um erro judiciário. Segundo disse o próprio bisneto de Pierre Bouchardon, o hoje historiador Philippe Collard. O livro Mata Hari, sua verdadeira história, inédito no Brasil. Mata Hari é culpada porque era uma mulher imoral, uma mulher liberada, um símbolo sexual, uma mulher livre. Foi condenada não por espionagem, mas por sua falta de vergonha. Pat Shipman escreveu em seu livro Mulher Fatal, Amores, Mentiras e a Desconhecida Vida de Mata Hari, atualmente sem tradução para a língua portuguesa, que Mata Hari foi condenada não por espionagem, mas por sua falta de vergonha. A frase definitiva de sua inocência veio, porém, de um de seus maiores carrascos. 30 anos após tê-la proclamado a maior espiã do século diante dos jurados, o procurador Henri Mornay declarou em uma entrevista sobre o julgamento: não havia como fustigar um gato. A versão francesa de fazer tempestade em copo d'água. Expressão, todos sabemos, usada para dizer que não havia nada grave no episódio envolvendo Mata Hari. Gostou do nosso vídeo? Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo da descrição do vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Críticas e sugestões são importantes para o engrandecimento e aperfeiçoamento do nosso canal. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.